E eles anunciaram em conjunto que sim, que a pretensão do governo brasileiro, como também é o desejo do governo argentino, que o BNDES, o Banco Nacional do Brasil de Desenvolvimento Econômico e Social, empreste dinheiro para fazer uma parte dessa obra do gasoduto lá de Vaca Muerta até um outro ponto na Argentina. A gente vai mostrar um pouquinho. Vamos lá, Demetrios, temos as telas aqui para entender um pouco como é que é essa questão. Vamos lá. Esse gasoduto tem 1.025 quilômetros de extensão, exatamente esse dado aqui. Vai ligar Vaca Muerta, exatamente onde estão as jazidas desse gás, até a região de Santa Fé, a província de Santa Fé, já no norte da Argentina, próximo ali ao Uruguai e também ao Brasil. Vamos lá. São 467 quilômetros que seriam financiados pelo BNDES, ao custo de 689 milhões de dólares. Isso equivale hoje a aproximadamente 3 bilhões e meio de reais, quase 3 bilhões e 600 milhões de reais. Vamos lá para a segunda tela agora para a gente entender um pouco mais. Para se ter uma ideia qual é a relação do Brasil com gás hoje, e eu fiz menção há pouco na abertura, a gente produz muito gás, é gás natural, ambientalmente muito melhor, muito mais favorável ao meio ambiente, só que a gente não consegue usar todo esse gás porque a gente tem um problema de pouco gasoduto no Brasil para levar esse gás do ponto de extração até as refinarias. E aí depois, obviamente, a malha de distribuição. Vamos lá. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos existem 507 mil quilômetros de gasodutos. Milhões de quilômetros. Vamos lá. 225 mil na Europa. Olha a proporção. A Argentina tem 16 mil. O Brasil tem 9.400. Para se ter uma ideia de quilômetros, milhões de quilômetros de gasodutos. Vamos lá. Para a gente ter uma ideia aqui, o país que, digamos, é do mesmo tamanho que o Brasil são os Estados Unidos. A diferença para os Estados Unidos é gigantesca. A região toda da Europa é também um tamanho similar. Mas a Argentina é bem menor do ponto de vista geográfico e tem muito mais gasoduto. E é a Argentina quem está pedindo um dinheiro do BNDES para fazer gasoduto lá, sendo que o Brasil tem um déficit. Para você ter uma ideia, 45% do gás produzido no Brasil, que é extraído de forma competente, porque nós conseguimos extrair esse gás natural, ele não consegue ser utilizado. E aí o que se faz? Ele é reinjetado no poço. Ou seja, há um custo de extração e um custo de reposição desse gás lá. Vamos lá para a gente fazer uma comparação muito clara. Tem uma outra tela aqui. Essa reportagem foi apurada pelo jornal digital Poder 360. São dados que eles apuraram também, junto com algumas entidades do setor. Mas vamos lá, para se ter uma ideia. Lá em 2000 a gente tinha uma produção em metros cúbicos de 13,3. Hoje a gente tem essa produção de 44,7 bilhões de metros cúbicos de gás. Só que a gente só consegue, para se ter uma ideia, a gente usa muito menos do que isso. Dos 48 bi que nós temos hoje, 48,8, perdão, 22,2, a diferença de 45% tem que ser reinjetado porque a gente não tem, para se ter uma ideia, são dois tipos de gasoduto. O primeiro é o gasoduto de distribuição, o primeiro, de transporte, de onde você prospecta esse gás até levar, por exemplo, aonde vai ser uma refinaria. De lá você tem um gasoduto de distribuição. A gente não tem, começa pelo problema maior, não tem esse gasoduto que sai do ponto onde extrai o gás até a refinaria. Aí você tem que reinjetar esse gás ali na mina de gás. Só para você ter uma ideia o quanto que custa tudo isso. Vamos lá, 45% do gás, quase metade do que a gente produz de gás tem que ser reinjetado porque não tem gasoduto no Brasil. E a gente está sendo chamado pela Argentina, com o apoio do presidente Lula e também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para fazer o BNDES ser usado como uma fonte de recursos para financiar um gasoduto na Argentina. E pior, é um gás muito mais poluente, porque é um gás extraído de xisto. Ambientalmente é extremamente incorreto, tem uma série de problemas em que pese o fato de ser necessário aquilo e ter maneiras também de se contornar os problemas ambientais, né? Vamos lá, para a gente entender agora um outro dado aqui que é bastante importante. Temos aí, Demer? Então, as perguntas que ficam até o momento sem resposta, mas precisam ter resposta, são essas. Por que financiar um gasoduto estatal na Argentina? E quando é estatal em um país em que tem uma série de problemas, você sabe que a transparência normalmente é sempre menor. Mas por que financiar um gasoduto estatal na Argentina se o Brasil tem déficit na sua malha de transporte de gás aqui no país? A segunda pergunta. Por que financiar a exploração de gás de xisto mais poluente se o Brasil produz um gás muito mais limpo? E não é reutilizado porque não tem malha justamente para poder fazer o transporte desse gás. E por que a Argentina quer o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil,
Se o mundo, por exemplo, oferece o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco de Reconstrução, que é o BID, e também você tem, obviamente, os BRICS, o Banco dos BRICS, porque você tem que oferecer uma série de garantias ali. E aí é uma operação muito técnica, importante e técnica. O BNDES seria o quê? Uma parceria do Brasil? Que tipo de transparência haverá nesse negócio? E qual é a garantia? Levando-se em conta o histórico de empréstimos que os governos petistas fizeram, por exemplo, a Venezuela, a Cuba, e os calotes que o país recebeu. Dívida do BNDES, que é um banco estatal, é dívida dos brasileiros, né? Não tem dinheiro público, tem dinheiro do pagador de impostos, como dizia Margaret Thatcher. Quai, seu app de vídeos curtos.